Bom, vamos direto a Narciso Machado. Voltamos a Brasília. É com você, Narciso, 7h38. 7h39, Magna Santana, já aqui ao lado dela, Eliane Aquino, que é secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia. Bom dia, Sergipe. Prazer estar aqui, matando um pouquinho da saudade, né, de Sergipe e estar falando aqui com vocês. Muito bom dia. A satisfação é nossa. Eliane, conta pra gente, o Bolsa Família é o principal, digamos assim, programa social do governo federal e tem sempre uma discussão de que a quantidade de pessoas atendidas pós-governo Lula diminuiu comparando-se ao programa anterior do governo Bolsonaro. Como é que está hoje a situação do Bolsa? Quantas famílias são atendidas? Quantos milhões são investidos mensalmente? Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte, que no governo passado, o Bolsa Família foi extinto. Eles acabaram com o Bolsa Família e criaram um novo programa que foi o Auxílio Brasil. Foi um programa que ele desvirtuou muito a forma como o programa Bolsa Família era feita, sempre em diálogo com os estados, com os municípios, com os CRAS, com o cadastro único sendo feito em todos os municípios. Isso acabou porque na hora que eles colocaram um aplicativo para virar o cadastro de cada pessoa. Então nós tivemos um outro programa. Nós tivemos um programa que ele deixou de ser um olhar para todas as famílias brasileiras em vulnerabilidade e passou a ser um programa praticamente de uma pessoa só. Do ano passado para cá, nós estamos nessa reconstrução, principalmente do cadastro único, que é o maior banco de dados que o nosso país possui e que estava completamente negligenciado no governo passado. E também voltamos a olhar para dentro do programa Bolsa Família para fazer com que o recurso do programa Bolsa Família ele chegue principalmente para as famílias. E ao longo desse ano, do ano passado para cá, a gente está fazendo uma qualidade dentro do programa para que não é fazer com que seja para qualquer pessoa, mas para quem tem direito, para quem realmente está em situação de vulnerabilidade, para aquela família que está em segurança alimentar, para aquela família que tem crianças e adolescentes. E hoje nós estamos falando de um programa que está pagando para 20,7 milhões de famílias brasileiras, quase 55 milhões de pessoas, em torno de 9,5 milhões de crianças de 0 a 6 anos, famílias que têm crianças na primeira infância. Então é um programa que voltou a olhar para todo esse núcleo familiar, fazendo benefício para gestante, fazendo benefício para nutrir, fazendo benefício para criança e adolescente, para jovens de 16 a 18 anos, voltando às condicionalidades, que é o acompanhamento na saúde e na educação, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas gestantes. Então, tudo isso o programa voltou a fazer muita coisa que tinha acabado ao longo do governo passado. E o que nós queremos é cada vez mais fazer com que o benefício chegue às famílias que mais precisam. Mas, para isso, a gente só consegue fazer isso com muita qualidade com o apoio dos estados e dos municípios, principalmente dos municípios. Porque é no município onde essa família vai, preenche o seu cadastro único, vai lá no CRAS. E se a gente não tiver essa parceria real dos municípios, principalmente das áreas assistência, saúde e educação, a gente não consegue colocar o programa como ele deve realmente acontecer. Mas temos voltado essa articulação nos estados e municípios e o programa já tem melhorado muito. Me diz uma coisa. O Bolsa Família hoje, ele está atendendo a quantas famílias efetivamente? 20,7 milhões de famílias. 20,7 milhões. Uma outra questão. Está valendo a regra de que você permanece recebendo e pode arrumar emprego formal? Exatamente. Isso é uma informação que é muito rica, que tem pedido muito da imprensa para socializar cada vez mais. Nós temos uma regra dentro do programa que chama-se regra de proteção. Significa que essa família, qualquer família beneficiária do programa Bolsa Família, pode ter um aumento de renda, seja pela carteira assinada, seja pelo empreendedorismo, e continuar no programa. A regra de proteção significa o quê? Para entrar no programa Bolsa Família, a família tem que ter renda de 218, até R$218 por pessoa. Para sair do programa, é uma renda de meio salário mínimo, ou seja, R$706 por pessoa. Se uma família consegue um emprego de carteira assinada na CIS, e na hora quando pega o valor daquela renda, divide por todos os membros da família,
a renda por pessoa dessa família ficar entre R$ 218 e R$ 706, que é meio salário mínimo, por pessoa, essa família vem para a regra de proteção, passa a receber 50% do benefício do Bolsa Família por 2 anos e continua com a sua carteira assinada. Então, não tem essa informação de que se arrumar um emprego formal de carteira assinada, perde o Bolsa Família. Se aumentar a renda porque virou MEI, perde o Bolsa Família. Tudo é análise. Se ficar entre, se a renda por pessoa dessa família ficar entre 218 e R$ 706, continua no Bolsa Família com a sua carteira assinada. E acho que é importante frisar isso, porque recentemente, inclusive, eu dialogava com um empresário e trazia justamente essa dificuldade. Olha, aquela velha discussão de sempre, né? O programa social, ele deixa as pessoas longe do emprego formal, as pessoas não querem assinar a carteira para não perder o benefício, acabam indo para a informalidade para permanecer recebendo o benefício, e há sempre uma reclamação de alguns setores da economia de que tem dificuldade de encontrar mão de obra por causa do programa social. Como é que tem enfrentado isso? Então, na realidade, a gente tem enfrentado. O Bolsa Família sempre sofreu desse debate, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender o seguinte: nós temos uma média de mais de 70% dos nossos beneficiários que são de mulheres e mães. Mulheres, mães solos, mulheres negras e periféricas. É o grande público do programa hoje Bolsa Família. A gente precisa ver que esse discurso de que a população do Bolsa Família não entra, não procura emprego, não trabalha, não é real. O próprio CAGED, do mês de setembro, que foi o maior índice de emprego que o Brasil teve durante o ano de 2024, está nos mostrando que 55% desses empregos que foram gerados no mês de setembro são do público Bolsa Família. Então, ou seja, metade, dos empregos formais que foram criados no mês de setembro foi exatamente com o público Bolsa Família. Agora, por um outro lado, a gente precisa olhar o seguinte: eu digo sempre que é muito fácil a gente falar que o público Bolsa Família não quer trabalhar. Mas eu estou falando principalmente dessas mulheres, que muitas delas têm filhos e que elas precisam de uma rede de apoio. Ela precisa da creche, ela precisa de ajuda para quem ficar, ela precisa de escola perto da sua casa. Porque na hora que uma mulher, que ela, para ganhar um salário mínimo, na hora quando ela faz a análise, ela precisa ter alguém para cuidar do filho, ela vai pagar transporte, ela vai pagar alimentação. Quando ela, dependendo do número de filhos que ela tenha, não compensa. Fica quase a mesma coisa, dependendo do número de crianças que a família tem. Então, é o seguinte, assim, a gente precisa realmente olhar para essas famílias e também, assim, que salário é esse, que trabalho é esse, que muitas vezes é oferecido para essas mulheres. A gente tem recebido relatos, sim, de trabalho, que a mulher tem que trabalhar de 7 da manhã a 8 da noite, de segunda a sábado, tendo um dia só, de 15 em 15 dias durante o mês. Então, é isso que a gente está falando, dessa mulher que realmente ela vai pensar 2 vezes se não for um emprego realmente com dignidade, com segurança, para ela largar os filhos dela e entrar nesse mercado de trabalho. Mas essa questão de que o público de Bolsa Família não trabalha é muito mais lenda. As pessoas trabalham muito. E aí é responsabilidade também dos estados e dos municípios olharem para esse público, Tarcísio, para falar assim, olha, porque muitas vezes o que está chegando para essas famílias é uma informação errada. Na hora que eu tenho, por exemplo, em Sergipe eu tenho, em Aracaju eu tenho 60 milhões de famílias, 60 mil famílias no Bolsa Família. Na hora quando eu olho para essa família, eu preciso saber assim, quem são as famílias que estão na informalidade? Quem são essas pessoas que estão na informalidade? O que a gente precisa fazer para ajudá-los, com uma informação correta, para que evidenciem da formalidade? Porque ganha a família e ganha a gestão municipal, ganha a localidade. Na hora que a gente começa fazer com que essas pessoas entrem na formalidade. Ô, Eliane, uma outra coisa que eu ouvi recentemente um cientista político na CNN, inclusive, debatendo um pouco sobre isso, não recordo o nome dele agora, mas ele dizia o seguinte, olha, a grande maioria das pessoas do programa Bolsa Família não estão indo buscar a formalidade, porque na informalidade, no famoso bico, ele consegue ter uma renda muito maior do que se ele estivesse na formalidade e recebendo a complementação, digamos assim, esse seguro que o Bolsa Família dá, né? Como você chamou, essa garantia
né, de tempo que regra de proteção, perfeito, recebendo a regra de proteção. Então, na informalidade, o cara, o cidadão, a cidadã no bico consegue fazer uma renda maior do que se estivesse na formalidade com um salário mínimo. Nós estamos falando de um público que geralmente, quando vai para o mercado de trabalho, vai para ganhar salário mínimo. Talvez isso também explique um pouco isso. Magna, quer interagir com a Eliane, Magna? Fique à vontade. Obrigada, Narciso. Um beijo grande, Eliane. Tão bom tê-la aqui no nosso Jornal da Fã. E aí, tão pertinho, né, com o Narciso. Eliane, eu te pergunto o seguinte, a gente tem agora, né, a partir de 2025, novos prefeitos assumindo, e, enfim, há alguma relação e a importância, eu queria que você pudesse explicar, dos municípios nesse processo, porque essa é a ponte, né? Parece que é o elo. E aí, algumas gestões, não sei, eles têm a obrigação de seguir à risca as normas da Secretaria do Governo Federal em relação à execução desses programas. Como é que isso funciona? Eu queria que você deixasse um pouquinho mais claro para a gente, até porque a gente até faz as cobranças e a gente vê muita gente lá na porta das secretarias de assistência, nos CRAs. Enfim, qual é esse papel e como é essa relação? Bom dia, Márcia. Eu cheguei aqui falando bem de você. Falando que eu gosto muito mais de você do que dele. Falando da mulher correta que você é, que eu admiro muito. Obrigada. Então, o Bolsa Família, eu costumo dizer, Magna, que assim, eu mesmo, que já fui secretária municipal e secretária estadual, eu só vim entender realmente a complexidade desse programa quando eu cheguei aqui. E aí eu falo assim, poxa, se eu voltasse no tempo, eu faria muita coisa diferente em termos de dentro de uma gestão de uma secretaria de assistência social em relação a essa população que é no Bolsa Família. A gente normalmente tem um olhar do programa Bolsa Família, olhando como se ele fosse responsabilidade 100% só do governo federal. Mas logo quando a gente imagina que toda a complexidade dele circula dentro do município. Nós temos o próprio cadastro único, que, como eu disse aqui para Narciso, o cadastro único é um dos maiores bancos de informações que o nosso país tem, está dentro do cadastro único. Ali eu sei exatamente toda a situação da família, onde mora a localidade, se tem saneamento, se não tem, grau de escolaridade, aonde se mora em casa própria, se mora de aluguel, quantas pessoas tem na família, se tem crianças, se tem idosos. O cadastro único me dá todas as informações sobre a vulnerabilidade da família. E esse preenchimento é feito dentro dos CRAs. Então, é a nossa primeira ponte, sabe, com o município. Por um outro lado, nós temos também o acompanhamento das funcionalidades, que é as funcionalidades da saúde e da educação. Isso para saber o seguinte, se as nossas gestantes estão sendo acompanhadas, se as crianças estão tendo acompanhamento nutricional, peso e altura, se estão com seu calendário vacinal em dia, isso tudo a gente depende das secretarias municipais de saúde. E educação, se as nossas crianças, adolescentes e jovens estão frequentando a escola, estão em presença escolar. Então, essa parceria entre o governo federal, estados e municípios, ela é fundamental. Sem isso, o programa Bolsa Família não roda. Então, quando eu digo que, assim, todos os prefeitos que vêm visitar, e aí eu faço um convite a todos os prefeitos sergipanos, aos novos prefeitos que estão entrando agora para essa nova gestão, que procurem aqui o Ministério, que venham conversar com a gente, que venham tomar um café, para a gente pensar e mostrar para os novos prefeitos e prefeitas como que é a Bolsa Família dentro da sua localidade. Porque é um grande erro, Magna, olhar para o programa do Bolsa Família, esse beneficiário do Bolsa Família, dentro do seu município, e achar que é problema do governo federal. Porque não é, está dentro do município. Nós já temos um repasse de recursos que é feito todos os meses para os municípios e para essas famílias, e esse recurso do Bolsa Família, ele não vai para movimentar só para aquela família. Porque quem recebe o Bolsa Família não pede esse dinheiro para colocar na poupança ou em alguma aplicação financeira. Não vai. O recurso do Bolsa Família vai para a feira, vai para o mercadinho, vai para a farmácia. E aí a economia gira muito nessas localidades. Nós estamos falando de um programa que circula
calcula no estado de Sergipe, por mês, em torno de 250 milhões de reais. Você imagina o que é isso? Inclusive, com relação a esses dados, tem um ouvinte aqui, o Marcos Rocha. Ele diz aqui, olha, ele mandou um print de uma matéria que está no site do governo, só pedindo uma correção do dado que você deu com relação à quantidade de famílias atendidas. Bolsa Família chega a 377 mil famílias em Sergipe no mês de setembro. E aí nessa matéria fala justamente do dado que você dá, um investimento do governo federal de 254,9 milhões. Pagamentos seguem até o dia 30. Esse foi o destaque da matéria no mês de setembro. Marcos Rocha diz aqui, coisa de petista, sai inventando números. Abraço, Marcos Rocha. Eu falei 60 mil em Aracaju. É o número que a gente tem de beneficiários. No Sergipe é esse mesmo. Me diz uma coisa. 38.250. Me diz uma coisa. Com relação a Sergipe como um todo, são 75 municípios. Todos estão atuando corretamente, estão em vias de termos de cadastro único, ou há um grau de diferenciação entre as gestões e o cuidado com essas informações? Olha, há um grau de diferenciação. Assim, a gente tem municípios, como é que a gente mede como é que está sendo, principalmente o acompanhamento? É via funcionalidade. Porque a gente tem dentro do programa Bolsa Família também, a gente tem um repasse de recursos aos municípios que chama-se IGD, Índice de Gestão Descentralizada. Conforme esses municípios atuam bem, sabe, no acompanhamento dessas famílias, na saúde e na educação, a gente tem uns dados que a gente mede até de 0 a 1. Então, quanto mais perto de 1, mais recursos o município recebe. Quanto menos perto de 1, ele vai perdendo recursos. E aí a gente tem assim, municípios que fazem essa tríade dentro do município de saúde, educação e assistência muito fortemente, e tem outros municípios que deixam mais a desejar. Mas o que nós queremos é exatamente fazer com que todo mundo melhore, sabe, a sua gestão descentralizada, porque isso significa melhorar a vida dessas famílias. É na hora quando a gente olha, naquele momento que aquele adolescente, aquele jovem sai da escola, sabe, a gente saber o porquê que saiu, ir atrás dele, olhar a questão de elevação da escolaridade dessa população, fazer qualificação profissional para essa população. Nós já temos vários municípios no Brasil que olham para o programa Bolsa Família com prioridade. Já que eu estou falando das famílias mais vulneráveis do meu município, que estão dentro do programa Bolsa Família, eu vou focar muito, sabe, ações governamentais, sabe, ações da política pública para essas famílias, porque para eu elevar a capacidade deles, a qualificação profissional, a escolaridade deles, para que a gente consiga fazer com que tenhamos um número menor cada vez mais de famílias dentro do programa Bolsa Família. O objetivo do Bolsa não é fazer com que essas famílias permaneçam a vida inteira, mas é fazer uma proteção social para elas. E assim, quando a gente olha para o programa, a gente já vê do ano passado para cá, principalmente assim, aí dados tanto do Banco Mundial como da Fundação Maria Cecília Souza de Portugal, que mostram que na hora quando o programa voltou a olhar com mais equidade para essas famílias, o quanto que já diminuiu a pobreza na vida dessas famílias. O quanto já diminuiu a insegurança alimentar na vida dessas famílias, principalmente nas famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos. Então, é um programa que tem uma força muito grande no nosso país, tanto economicamente, sabe, nos estados e municípios, como também na proteção social e na vida de todas as famílias. Magna, tem recadinho dos nossos patrocinadores? Tem sim, Narciso Machado, aproveitando aqui, olha, quem está mandando aqui um abraço para Eliane é o pastor Heleno Silva, tá mandando aqui um abraço para Eliane. Tem também aqui a Aparecida Souza também, mandando um beijo grande para Eliane, diz que ela é maravilhosa, tá aqui, depois eu leio também outras mensagens, e tem um registro aqui, viu, Narciso, daquele acidente que o Dr. Marcos Vinícius Linhares passou, que uma vítima fatal registrada, e temos também a notícia que chegou aqui do ex-prefeito Giovanni Bento, da cidade de Estância, que faleceu. Tá? Do acidente, Nossa Senhora da Glória, entre os municípios Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória, foi acionado SAMU e bombeiros, as vítimas na ferragem, o pessoal do CIOSP mandou, mas a informação que a gente teve que tem uma vítima fatal.
tá? Então, e essa informação que também chegou agora há pouco do ex-prefeito de Estância, Giovanni Bento, que faleceu, segundo informações preliminares, que foi um infarto. Bom, vamos aqui um recadinho para os nossos ouvintes. Olha, a Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio completo, pé na areia, com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas fixas a partir de R$ 599. Esse empreendimento reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. As informações você consegue no 799-9884-4140. Move Construtor, o seu sonho é que nos move. E também mais outro rapidinho aqui, você está... Aí, olha, você na melhor vista de Sergipe, sabe onde? Na Barra dos Coqueiros, barradoscoqueiros.urbane incorporadora. Acesse meurbane.com.br e você vai ter aí o sonho realizado. É com você, Narciso. Mandar um abraço aqui para a Lídia Anjos, que está acompanhando a entrevista. Ela diz aqui, eu também estou acompanhando, mandando um abraço para essa mulher de luta pelos direitos humanos, que é a Eliane Aquino. O Carlinhos de Campo do Brito também manda aqui um abraço para você. O Gabriel Magalhães também acompanhando, mandando aqui e registrando o abraço dele. O professor Oswaldo Pinheiro parabeniza aqui pela entrevista. E tem um áudio do Walter do Orlando Dantas, Magna. Eu não sei se é sobre esse assunto, vou encaminhar aí para... Espera, mandar aqui, deixe de você ser agoniado, meu dedo, não é balda não, é meu dedo, e clicou errado. Vê aí se é sobre o assunto. Mas nós já estamos também com o horário estourado, né, Magna? Já são 8 horas em ponto, e aí eu encerraria a entrevista com a Eliane perguntando o seguinte, Eliane, você foi um nome que foi lembrado no processo eleitoral, teve problemas pessoais, acabou saindo dele. Qual o balanço que você faz desse resultado da eleição em Aracaju com a vitória de Emília Correia e a curiosidade, se arrepende de não ter ido para o pleito? Então, em primeiro lugar, vou começar pela segunda pergunta. Eu não me arrependi. Eu acho que eu já passei por muitas coisas na minha vida para saber o que é esse momento de quando a gente tem as pessoas na nossa família com problema de saúde. Eu acho que Deus me deu uma oportunidade de voltar para Brasília, sabe, com o governo Lula, e nessa reta, sabe, final da minha mãe, que está com 86 anos de idade, e com Alzheimer, que Magna sabe bem o que é isso. Então, eu acho que Deus me deu uma oportunidade de estar aqui, nesse momento da vida da minha mãe. Então, não tenho arrependimento nenhum. Em relação ao pleito eleitoral, é claro que a gente olhou, eu acompanhei o processo eleitoral e pela primeira vez, eu acho que ao longo desses 25 anos, eu me vi fora de uma campanha eleitoral, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando assim, o quanto que os processos eleitorais precisam mudar, sabe? O quanto que a gente quer tanta coisa diferente, a gente quer tanta mudança, mas os processos eleitorais continuam horrorosos, da mesma forma. E nós estamos vivendo um momento no mundo muito difícil, né? Com muita crise, com crise política, com crise realmente da sociedade, com ódio prosperando ainda muito forte, com preconceito prosperando ainda muito forte, e que todos nós precisamos estarmos muito atentos com isso. Eu não discuto a decisão popular, o voto, quem coloca e quem tira os nossos representantes é a população. Eu desejo muito boa sorte para a decisão da população. Eu desejo muito boa sorte, muita integridade, muita ética, muita força, muito compromisso, porque eu sei que não é fácil. Sabe? Na hora quando a gente pega, uma coisa é a campanha, onde tudo é lindo, onde são só promessas, onde são só abraços, sabe? Onde são tantos pulos que parece uma gincana, mas uma outra coisa é a gestão de verdade. Entendeu? Então, o que está por trás não é a força de um grupo, não é o adotamento político, são as pessoas. É a gente entrar dentro do município para olhar realmente as pessoas que mais precisam dele. E, normalmente, depois que se entra, o primeiro discurso é: não tem recursos para fazer tudo, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, por conta da governabilidade, por conta disso, por conta daquilo. E precisa ter o pé muito no chão. Então, o que eu digo é exatamente isso, tem que ter muita seriedade, muito pé no chão, para ver que nós temos um dos estados mais lindos do nosso país,
onde nós temos uma cidade, Aracaju, sabe? Uma cidade que tem desenvolvido muito, uma cidade que todo mundo que chega fica encantado com a cidade, mas que a gente ainda tem muita vulnerabilidade. Nós ainda temos muita gente ainda morando nas ocupações, nós ainda temos gente passando fome dentro de Aracaju, nós ainda temos uma crise em relação à melhoria da vida das pessoas, precisa de ter políticas para a juventude, políticas para as mulheres. Então, quem pode fazer isso é o poder público. Porque se o poder público não chegar na vida dessas pessoas, nada mais chega. Então, eu desejo muita sorte, muito trabalho, muita seriedade, muito compromisso com o recurso público, sabe? E principalmente, um olhar realmente que seja para as pessoas que mais precisam. Maria Teles manda aqui um abraço, manda um abraço para essa guerreira, o Júlio Santos, parabéns, mulher trabalhadora que me orgulha. Professor Claudemir Barbosa diz, olha, fui personal trainer dela, manda um abraço para a Eliane, grande mulher e sempre atuou forte no social. Professor Claudemir Barbosa. Beijo para todo mundo. 2026. 2026 eu espero estar de volta em Aracaju e na luta, como sempre estive. Candidata de novo a federal? Candidata na luta. Não eu sabe. acho que nós temos um compromisso ainda muito grande. Não é simplesmente de pensar em 2026. 2026 é um processo. O que a gente precisa é estruturar agora, é fortalecer as esquerdas, é trabalharmos juntos, sabe, para poder ter um resultado em 2026. O meu objetivo nunca foi simplesmente estar no poder, né? Nunca foi isso. Eu acho que eu já tive em todos esses espaços e tenho muito orgulho por onde passei, da história que eu carrego, de todo exército, né? Para mim, assim, Marcelo Deda, ele é e sempre será o meu líder de ética, de coragem, de força, de integridade. E essa política com P maiúsculo que para mim tem sentido. Se não for essa política com P maiúsculo, para mim não tem sentido. Mas em 2026 estarei lá, com certeza. Magna Santana, mais alguma pergunta final a Eliane? Rapaz, seria-se muitas, né? Mas aí tem aqui, né, o nosso tempo, mensagens que também chegaram aqui. Eu quero aproveitar para pedir desculpas aos ouvintes mais uma vez. A gente está com um pequeno problema de colocar o áudio no ar aqui, viu, Narciso? E aí a gente pede desculpas aos ouvintes, mas eu acho que o pessoal da TI vai resolver isso hoje para a gente. Vai estar tudo certo para amanhã. Então, parabenizar a Eliane mais uma vez. Mensagens aqui, muitas também, de muito carinho por ela. E também cobrando isso que você fez, a Eliane de volta, né? Como é que faz essa ponte? E aí, Eliane, aí sim, realmente, quando você diz que 2026 está de volta, candidata a quê? Não se sabe, mas enfim... você acredita que o Partido dos Trabalhadores, diante do que aconteceu e que vem acontecendo, principalmente aqui no Estado, ele está aprendendo, está fazendo uma leitura do resultado de urnas para se reestruturar? Você vai contribuir, vai cobrar isso do partido para que realmente ele saia das cinzas, entre aspas, e aí em 2026 ele possa fazer um papel bonito e voltar à atuação? O fato de ter Emília Correia, do PL, isso vai auxiliar nesse resgate de posição do Partido dos Trabalhadores aqui no município? Eu acho que é super necessário o aprendizado, sempre, Mari. O PT é um partido que ele tem uma força gigantesca, mas que ele não pode perder o seu lugar e nem as suas raízes. Por que o PT existe? Né? Para quem o PT existe? E eu acho que esse processo em Aracaju, principalmente no Aracaju, que sempre foi uma cidade muito progressista, né? Uma cidade que vivenciou um lado de esquerda muito forte. Mas nós vivemos momentos que nunca mais voltarão, porque as pessoas são únicas. Muitas vezes, quando eu escuto falar assim, continuar o legado de Deda, fazer o que Deda fez, Deda foi Deda, fulano é fulano, Beltrano é Beltrano. Nós temos uma referência muito forte. Mas, sem sombra de dúvida, nós precisamos parar e verificar assim, o que a gente aprendeu com tudo isso daqui, o que a gente precisa melhorar, o que o Partido dos Trabalhadores precisa realmente voltar a fazer para estar realmente nas bases
estar nos movimentos sociais, estar nas periferias. E é isso que sempre nos manteve. Na hora quando eu vejo assim, as pessoas falando muito, e eu recebo esse pedido de voltar para a política, é uma coisa assim, muito, muito bacana, porque ao mesmo tempo que as pessoas reconhecem o lugar que eu estou, dentro do Ministério, coordenando o maior programa social do Brasil, ao mesmo tempo as pessoas me querem muito de volta e tem uma esperança ainda muito grande. E é o que eu tenho dito para todo mundo. Eu não sou PT sozinha, sabe? As pessoas ficam me ligando, me pedindo, eles falam assim, a gente precisa se unir, a gente precisa pensar no nosso estado, a gente precisa pensar Aracaju junto. Todas as pessoas que não têm ódio no coração, que luta pelo bem comum, pelo coletivo, que luta realmente para um estado e um município melhor, precisa estar junto nessa luta. É a mesma coisa, eu digo sempre, assim, é um condomínio. O condomínio, o síndico não faz absolutamente nada sozinho. Todas as decisões são coletivas. E assim é o PT. O PT não tem dono. O PT não é um partido que um dono fala aqui e que todo mundo obedece, como vários outros partidos. O PT não é assim. O PT ele tem uma coletividade e que essa coletividade é a força do partido. Então eu espero muito que a gente, e com todos os nossos erros, eu acho, digo assim, eu me coloco muito nisso, e que a gente precisa sim olhar com humildade para refazer e nos levantarmos e seguirmos em frente. Eliane, muito obrigado por essa entrevista, por ter aceito o convite de vir para cá, né? Acabou que atravessando a cidade de Brasília inteirinha para chegar aqui e agradecer bastante. Mandar um abraço aqui para o Júnior Santos. Avisa a Eliane que Sergipe está bem orgulhoso pelo trabalho desenvolvido por ela em Brasília. Obrigado, Júnior, pela interação de sempre aqui conosco. Obrigado pela atenção de sempre ao nosso trabalho, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Espaço sempre aberto por aqui. Eu que agradeço, eu começo todos os dias escutando, sabe, vocês, exatamente para poder ficar bem por dentro de Aracaju. Desejo muito boa sorte à nova gestão, que Deus abençoe muito. E muita saudade. Estarei aí esse final de semana, que eu vou ser madrinha do casamento de uma grande amiga. Estarei aí esse final de semana. E em janeiro eu estarei de férias em Aracaju, tomando banho de mar, comendo meu caranguejo e abraçando muita gente que eu amo. Um beijo e obrigada pelo convite. Magna, com você. Obrigada, Narciso. Beijo grande, Eliane. Excelente entrevista. Obrigadão mesmo.